E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom e, como de costume, lá vamos nós para a análise da HQ, beleza? Dessa vez o volume a ser analisado é a HQ 170. Eu não vou contar a HQ inteira, como eu tenho feito ultimamente, vou destacar os pontos principais. Na verdade, nessa HQ quase tudo ali é interessante de ver, porque é uma HQ bem legal, bem construída, foi muito bem feita, por sinal, me chamou muita atenção, me intrigou bastante, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, o primeiro ponto pra mim já foi um ponto bem legal, foi a questão da Michonne. O que tem a ver a Michonne, Dom? No início da HQ, elas estão em cima dos cavalos lá caminhando e o Miko fala o seguinte, né? Yumiko, não sei como é que você fala o nome dela, mas enfim, diz o seguinte, cara, olha que legal, nós estamos indo para um lugar novo, algo diferente, isso é muito excitante, eu estou muito animada, né? Nunca vimos o que tem lá. E a Michonne fala, agora eu fiquei preocupada. Caras, isso é uma coisa inédita. A Michonne preocupada é algo inédito. Pra mim, a Michonne não é preocupada. A Michonne não existe essa Michonne preocupada. E é muito interessante ver que agora ela tem uma preocupação com isso, um medo de morrer, né? Ela foi adquirindo isso aos poucos, né? A convivência com Ezekiel, com o Rick, a aproximação dela com as pessoas tornou a Michonne um pouco mais humana, menos selvagem. Agora ela tem preocupação, ela tem medo de não voltar mais para Alexandria e talvez ela tenha deixado algo pendente ali, né? Não tenha resolvido, não sei o que, né? Vai saber, né, Rick? Bom, também é interessante a conversa do Rick com o Jesus a respeito do Dwight, onde o Rick fala o seguinte, eu entendo que o Dwight está passando por um momento difícil e, tipo assim, é compreensível o que ele tem feito, mas é bom que você fique de olho nele, né? E a outra coisa interessante também é a questão do Jesus e do Rick, a aproximação entre que os dois têm ali, né? O vínculo de amizade que os dois têm e a confiança de um no outro, né? O Rick confia fielmente que o Jesus não vai alterar os resultados da sua pesquisa sobre o Dwight, ou seja, o Jesus não vai mentir pro Rick falar que o Dwight está de um jeito sendo que ele está de outro, né? Ou seja, os dois têm realmente ali uma amizade e uma confiança um no outro, que é muito interessante de ver porque o Jesus é um personagem muito bom, que pode ser muito bem utilizado se for repensado aí pelo pessoal da produção. Agora a Meg voando ali, totalmente voada, né? A moça conversando com ela e a Meg tá em outro plano, mas é muito interessante ficar pensando o que a Meg estava mentalizando naquele momento. Um recurso muito utilizado em novelas, em filmes, vocês que assistem muita televisão, muita série, eles sabem disso, é que, vamos supor, se você estiver falando do fulano, vamos supor que eu esteja falando do João, tá? Eu estou aqui interagindo com a Larissa, estou falando sobre o João e a Larissa está voando. E aí depois aparece uma cena do João, ou seja, tá mostrando o que é o João. Agora a Meg tá voando ali, enquanto a moça conversa a respeito do Dante e tudo mais, e do nada aparece o Negan e o Dante, né? É muito interessante ver esse ponto. Será que a Meg estava pensando no Negan? Será que a Meg estava com um pensamento do tipo, será que eu sou capaz de perdoar esse homem? Porque meu pai tentou me ensinar isso, que é interessante perdoar. Será que eu sou realmente capaz de perdoar ele? Será que eu sou capaz de esquecer que ele matou meu marido, o pai do meu filho? Será que eu sou capaz? Será que ele é tão monstro assim? Será que era esse o pensamento da Meg? É isso que me passou na cabeça na hora. Eu fiquei tentando imaginar o que ela estava pensando, tá? Deixa aqui a sua opinião nos comentários sobre qual era o pensamento da Meg naquele momento, meu querido. Outra coisa muito legal, que eu acho que a maioria das pessoas percebeu, enquanto o Negan lutava com zumbis, esfaqueava zumbis, matava zumbis, ele não falava tantos palavrões quanto falava anteriormente. Obviamente ele continua xingando, é da natureza do Negan, infelizmente, mas a construção do personagem era diferente. Ele era um cara que falava palavrão, a cada 12 palavras, 15 eram palavrão, e agora não é mais desse jeito. Você não vê tantos palavrões saindo da boca do Negan e também não são palavrões tão cabreiros quanto eram anteriormente, tá? São coisas assim mais comuns ditas pela maioria das pessoas. Agora, anteriormente o Negan era um maluco famigerado que falava muita coisa sem sentido. Agora, porém, ele não fala tanta porcaria. E ele também pensa, eu tenho que deixar alguns deles para quando as pessoas vierem, ou seja, os zumbis vão me servir de arma também. Muito legal, né? Muito legal ver que o Negan usa a mentalidade antiga dele, né? A questão dos zumbis usados como arma, ele sempre usou isso no santuário, mas ele também tem uma nova perspectiva de pessoa. Ele tá matando zumbis e não tá xingando tanto. Ele tá falando muitas nele, ele tá atacando e falando, mas ele não tá proferindo tantos palavrões quanto ele falava antes. É uma mudança, não é? É uma mudança. De uma forma ou de outra, o cara mudou. A gente tem que admitir isso. É muito diferente o Negan da HQ 100 pro Negan da HQ 170. Muito diferente. Agora vem um dos pontos mais preocupantes dessa HQ. Para muita gente isso aqui vai ser o motivo de vir me crucificar aqui, porque mais uma vez eu vou levantar a mesma questão que eu sempre levantava. Muito bem. A Laura tenta fazer com que o Dwight entenda que ele não deveria ter confrontado o Rick.
mas o Dwight solta aquela bem grande. E eu tô preocupada por não ter feito mais do que apenas confrontá-lo. Ou seja, eu queria ter matado logo o cara, tirado ele do posto de comandante de Alexandria, metido o pé na bunda do cara, matado ele, sei lá, e ter assumido o poder. Muito bem. E também faz a comparação do Negan com o Rick, que é a mesma coisa que o Rick faz, ou seja, é um pensamento verdadeiro de certa forma, não da maneira que o Dwight quer empregar ali, como ele sendo vamos dizer assim, um cara que não se importa com as pessoas, que apenas faz o que é necessário. O Rick sim se importa, tá? O Negan não se importava dessa forma, mas o Rick se importa com as pessoas, mas de uma forma ou de outra ele está aplicando o mesmo pensamento que o Rick aplicou, então é uma coisa real. Agora, por que o Dwight está falando isso tudo, né? Tanto que até a Laura, cara, que é uma salvadora, a Laura que, assim, era contra o Rick, agora ela fica... Você não tá falando sério, né, velho? Não é possível que você tá falando sério. Ela fica surpresa com essa questão. É muito interessante você ver esse ponto. Agora, o porquê disso, eu vou justificar com a própria fala do Negan, né? Obviamente eu vou trocar as palavras aqui, tá? Para não ficar aquela coisa horrorosa. Mas o Negan fala pra Holly, né? Crendo que a Holly era a namorada do Rick, o seguinte... Olha, quando você toca na mulher de um homem, esse cara fica maluco. E é justamente isso que aconteceu com o Dwight. O Rick não só tocou na nossa amada Sherry, como ele matou a Sherry. Então, o Rick destruiu toda a relação de amor e esperança que ainda havia no Dwight com relação a Sherry. A Sherry era muito amada pelo Dwight. Por mais que o Dwight agora estivesse num casinho aí com a Laura, ele amava a Sherry. Ele só não estava com ela por fidelidade ao Rick. Ele não queria voltar para o santuário, mas ele amava a Sherry. E a Sherry foi morta pelo próprio Rick. Essa é a questão. Tá? Imagine só você que se o Dwight tivesse matado a Andrea, o que aconteceria com o Dwight, né? Então a gente não pode esquecer que nós temos ali relação de seres humanos, né? Porque o cara é protagonista, a gente considera ele ali como principal e o grande herói da série, que ele tem a razão em tudo. Tá? Se o Dwight matasse a Andrea e o Rick soubesse, eu acho que as consequências seriam gravíssimas para o Dwight. E isso é totalmente justo acontecer da maneira contrária também. O Dwight está com raiva do Rick, muita raiva, e é compreensível, pelo menos eu acho. Agora vota para nós aqui nos cards dançantes aqui dos nossos amados dançarinos, se você acha que o Dwight tem razão ou não tem razão. E se você acha que vai ficar normal no futuro, ou seja, o Dwight vai voltar a ser o braço direito do Rick ou não. Bom, é interessante também ver que o Rick vai cuidar do Mickey de uma forma meio que paternal. O Rick chega lá para dar um amor assim de pai, uma palavra de pai, ele vai dar um conselho bom, entendeu? E é legal que o Rick também chora ali naquele momento, é uma coisa tipo, cara, o rapaz realmente evoluiu, né? E é muito interessante você perceber as palavras que o Rick diz pro moleque, pro Mickey, né? São realmente palavras de um cara mais sábio, assim, uma pessoa mais cabeça, não é mais aquele cara explosivo que o Rick era anteriormente. Totalmente, o Rick sempre foi um cara que tem a mentalidade muito boa, mas ele não era um cara sábio, ele foi adquirindo isso com o tempo. E esse salto temporal foi muito bom para ele. A convivência com Ezequiel, creio eu, ajudou muito o Rick a expandir a sua cabeça e aprender a realmente falar com as pessoas de uma maneira como se passasse confiança. É muito legal como ele passa a confiança para o Mickey a ponto de o Mickey abraçá-lo. E eu tô até um pouco esperançoso de haver uma relação entre os dois ali, no estilo do Carl e do Rick no começo, né? Poderia ser muito interessante. Agora o Carl tá mais crescido, o Mickey tá mais para baixo ali, o Rick poderia conquistar a confiança do Mickey e tornar ele um grande sobrevivente, assim como ele fez com o Carl. E aí, o que você acharia disso? Aquele ponto que eles estão passando das fronteiras ali é sensacional, cara. O grupo tá passando das fronteiras, eles estão preocupados e a Yumiko tá super animada. E eu vou ser sincero, me deu um calor aqui no coração, assim, uma coisa excitante. A hora que eu fui lendo aquilo, eu falei, meu, que sensacional, que coisa incrível. A gente precisava disso já faz bastante tempo e agora a gente está realmente recebendo essa dose de adrenalina, de desejo de ler as próximas edições como um maluco. Eu tô doido para ver a próxima edição, para descobrir o que tem, afinal de contas, nessa comunidade, quem é essa princesa, Stephanie, quem é esse grupo, o que vai rolar, como é que vai ser o desenrolar da história, da conversa deles ali, do diálogo, se vai ser um pessoal que vai vir para ajudar, se vai vir para atrapalhar, o que vai rolar, afinal de contas, eu tô doido para saber. E a Yumiko tá ajudando muito essa questão a aparecer em mim, né, toda excitada, eu quero ver, eu quero chegar lá logo, vai ser muito legal, e ao mesmo tempo parece ser um pouco obscuro, né, uma coisa meio perigosa, assim, é incrível, show de bola, fizeram muito bem feitas aquelas falas e toda essa questão do preto e branco, apenas os rabiscados, assim, meio de longe, eles atravessando a fronteira, deixando o carinha do reino para trás ali, meio que tchau, agora daqui somos nós e nós, sensacional, eu gostei pra caramba dessas páginas aí. Eu quero a opinião de vocês, obviamente, tanto aqui nas votações dos cards dançantes, como nos
nos comentários o que você espera das próximas edições. Você tá animado como nunca? Ou seja, você tá adquirindo aquela animação de antes nas HQs de The Walking Dead? Eu tô muito contente, eu não tenho do que reclamar ultimamente das HQs, estão sensacionais na minha opinião. Eu achei muito bonita a atitude do William de trazer aquele monte de suprimentos, de mantimentos pro pessoal da Maggie, cara. Você vê o quanto as comunidades se ajudam, o quanto elas têm ligação, tanto afetiva como de parceria, assim, né? Obviamente afetividade e parceria são sinônimos aí, de certa maneira, mas, cara, é sensacional ver o William trazendo mantimentos que eles juntaram por um ano para dar pra Maggie de uma vez, só porque eles precisam, eles nem pediram, eles apenas, tipo assim, viram que tá precisando, foram lá, buscaram e estão trazendo pra Maggie. Sensacional. É uma relação realmente muito bem feita, muito bem construída e que, assim, você não vê a relação deles como se fosse uma coisa estranha, porque é normal. O pessoal das HQs, os produtores, conseguiram construir realmente uma amizade que ficou explícita para nós durante toda a convivência das comunidades Hilltop, Alexandria e o Reino. Então, cara, você realmente aceita eles como verdadeiramente amigos, irmãos entre si ali. É muito legal essa relação deles ali. Agora, esse daqui foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. A gente conhece o Negan, claro, obviamente, ultimamente a gente tem visto uma evolução do personagem, mas nós vimos ele como um cara, assim, desde o início, ele foi apresentado como um grande vilão, assim, um cara muito cruel e tal, e que faria o que fosse necessário para o seu bem. Mas eu achei verdadeiramente linda a maneira como ele falou a verdade pro Dwight. Ele não mentiu pro Dwight. Ele não mentiu, cara. Dwight, eu vou me estabelecer perto de onde eu enterrei a Lucille. Onde é que o Negan está? Perto de onde ele enterrou a Lucille. E é incrível isso. Olha, o Negan sempre foi aquele cara que tem integridade. Mesmo como vilão, ele tinha palavra. Mas é incrível ver que ele não tá mentindo, ele mudou mesmo, cara. Na minha opinião, ele mudou mesmo. Vota aqui no Cardinho da Santa se você acha que o Negan mudou de verdade ou não, mas eu creio que sim. Então ele tá chorando. O Negan está chorando no túmulo da Lucille, dizendo que sentiu muita falta dela e que ele sabe. Olha só o quanto é interessante essa fala. Eu sei que você não passa de um pedaço de madeira. Eu realmente sou um babaca por isso. Mas eu senti muito a sua falta. É muito legal ver essa questão. Tipo assim, o Negan, ele entende que a Lucille é um pedaço de madeira. Ele sabe, agora ele compreende que aquilo ali não tem valor nenhum, além de ajudar a matar os zumbis. Mas a representatividade que ele coloca naquele taco de madeira como a sua esposa é que torna aquele taco de madeira tão especial para ele. E eu acho muito bonita essa relação do Negan, de sempre estar se lembrando da esposa dele, dos erros que ele cometeu no passado e de como ele pode melhorar. Agora ele olha para aquilo como eu posso melhorar, entendeu? Tipo assim, eu não preciso ser aquela porcaria que eu era antes. Eu tô aqui chorando pra Lucille pra poder, tipo assim, me lembrar de quem eu era, né, antes, que eu era um ser humano normal, e agora eu sou outra vez um ser humano normal, eu só quero sobreviver e não quero tirar proveito das pessoas. Ele pegou o que ele precisava. Outra coisa legal, lá em Alexandria, ele pegou o que ele precisava, né, saiu quando foi mandado, não brigou com ninguém, vazou, tá indo em direção a um lugar que ele falou que ia, né? Cara, ele tá falando a verdade, é esse ponto que eu quero destacar, ele tá falando a verdade. Outra coisa legal é o Dante olhando pra ele, e por mais que sejam desenhos na HQ, né, sejam desenhos meio que assim, feitos à mão, de certa forma, são desenhos bem chucros, assim, a HQ não é aquela coisa muito bem desenhada, porque a HQ tem que ser feita dessa maneira, todas são dessa maneira, mas é legal você perceber que mesmo no olhar do Dante, feito em uma HQ, uns poucos olhos ali, né, o olho dele é feito em poucos rabiscos, mas você consegue perceber um olhar tipo intrigante no Dante olhando pro Negan. É como se o Dante estivesse pensando, caraca, ele não é esse monstro todo que as pessoas fantasiam que ele seja, ele tem um pouco de humanidade dentro de si, afinal de contas. Eu achei excelente essa questão deles colocarem bastante cena do Dante olhando pro Negan, o Negan ajoelhado perto da Lucille ali, né, do túmulo da Lucille, né, e chorando. Aquilo lá foi sensacional, tá? Em minha opinião sobre essas cenas, incrível, realmente incrível. Outra coisa legal também é a questão do Eugene salvando a vida do Sid, né? O Eugene todo louco lá, como ele sempre foi, vendo coisas obscenas, ele não deveria estar lá, vendo a Yumi e a moça lá, né? Tudo bem, mas tudo bem, ele estava lá, fazer o quê? Mas é legal ver que ele voltou ao tempo e salvou o Sid ali. E o Sid que está bem dormido ultimamente, né? Eu fiquei bem preocupado com aquilo ali, falei, caraca, o Sid não é assim não, mas enfim. Depois desse problema tivemos uma pequena discussão ali entre o grupo, uma coisa que assim, começou a levantar uma poeirinha, falei, caraca, o bicho tá pegando fogo agora, chama o Faustão aí pra desligar a churrasqueira automática, a churrasqueira de controle remoto, que o negócio vai pegar fogo. Mas aí foi tudo acalmando assim, e é legal ver que o Eugene falou, cara, não vamos ficar aqui. Vocês estão ficando malucos, vamos vazar daqui agora.
vamos embora. Aqui não é pra gente ficar aqui, não é nosso lugar. A gente pode ter chamado a atenção e não sabe o que a gente está fazendo aqui, não sabe o que tem ao nosso redor. Então vamos vazar. Ou seja, o Eugene estava dando ordens. Ele acabou de salvar o Siddiq, que é uma coisa inédita, em seguida deu ordens. Outra coisa, estou entusiasmado com o Siddiq porque todas as cenas que acontecerem com o Siddiq possivelmente vão acontecer com o Abud. Então eu quero saber se realmente o Eugene vai continuar vivo para poder manter o Abud vivo no futuro, né? Vai saber. É uma coisa legal de se ver também. Outra coisa que eu achei esplêndida, o grupo está entrando em uma cidade. Meu Deus, quanto tempo faz que a gente não viu uma cidade em The Walking Dead. Outra vez eles estão entrando em uma cidade a cavalo, quietinhos, um grupo pequeno, uma cidade gigantesca. Excelente, precisávamos disso já faz tempo. E isso precisa chegar na série logo. Eu tô doido pra chegar logo esse arco na série, do On The Road, na estrada. Tô maluco pra chegar logo na série. E depois, por final, nós vemos ali o grupo dentro de uma biblioteca, parece uma biblioteca, alguma coisa assim, e eles estão conversando entre si, e acaba que o Eugene e o Siddiq estão conversando, e o Eugene está preocupado com o Siddiq, e o Siddiq solta aquela que ele, na verdade, e a Rosita tinham uma relação ali entre si. Ou seja, Eugene, você descobriu quem é que estava fazendo crescer umas espinhas grandes na sua testa, bem, infelizmente. E agora a coisa ficou feia, eu tô preocupado com a próxima edição, se isso aí vai causar uma intriga dentro do grupo, se vai causar um grande problema, e a minha única preocupação é essa, se vai ou não causar uma briga entre eles. Afinal de contas, a Rosita nem tá mais viva, então, como se diz, já deu o que tinha que dar entre esses três aí, né? Fazer o quê? Bom, gente, quanto a esse ponto, eu não tenho muito o que discutir. Infelizmente, eu não entendo muito dessas relações entre eles. Mas se você tem alguma opinião, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha com seus amigos que assistem, que leem as HQs. Os links das HQs estão aqui na descrição. O site onde eu baixo todas as edições está aqui na descrição também, é o Secoboro, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Eu fui!